Olá, galera! Esta é a segunda edição do Telejovem. Muito obrigado por você estar conectado com a gente, porque nós estamos online. Já está no ar o Telejovem. Este é o casal Tiago Porto e Aline Farias. Eles namoram há mais de 6 anos e na foto estão em São José dos Campos. Você também pode enviar sua foto, telejovem@hotmail.com. Matheus, eu não imaginava que o Exame Nacional do Ensino Médio seria adiado. E nem eu. Não, mas falando sério, ele foi adiado 2 dias antes da prova. Cartilhas informativas. Nem elas previram que a data do Enem mudaria. E mais, o estudante tem que concluir o ensino médio e se preparar para o vestibular. Quem terá que ter bom senso será a instituição que elaborou a prova do exame do Enem. Ela vai precisar estar vendo as datas dos vestibulares, pode ser que coincida com alguma. Então, eu acho que vai ter que pesar aí o bom senso. Vida de estudante não é fácil, mas não é mesmo. Olha que infeliz coincidência. O Enem foi prorrogado e antes as aulas também, devido à nova gripe. Poxa, então ainda tem reposição? Eu penso que não vai ter problema porque, por exemplo, se a prova acontecesse neste sábado, no nosso calendário, como de todas as escolas públicas, já estava reservado para a prova do Enem. Então, com relação a isso, ele não vai ter prejuízo. Dedicação, empenho. Estes jovens continuam com todo o gás para fazer o exame. Esta aula é de redação extracurricular e realizada no dia em que o Enem teve o calendário de provas alterado, 2 dias antes. Neste colégio, cerca de 200 alunos da terceira série do ensino médio e do cursinho fariam o Enem nos dias 13 e 4 de outubro. Com a decisão de adiá-lo, agora eles precisam intensificar os estudos para o vestibular e também para o exame, que podem inclusive acontecer na mesma data. Lucas, você vai fazer o Enem. Você acha que a decisão de adiar foi uma boa ou não? Olha, sendo específico, para mim foi bem ruim, porque eu queria ter, depois desse final de semana, o meu objetivo do Enem cumprido, entendeu? Mas em virtude da maneira como foi adiado, é bem compreensível, entendeu? Porque afetou a credibilidade do MEC, agora a gente tem que ter uma decisão, a gente tem que saber o que aconteceu, para que da próxima vez que a gente for prestar o Enem, a gente tenha a certeza da idoneidade do concurso. Agora que você está com esse sentimento de ansiedade, pode atrapalhar o seu desempenho na prova? Eu acredito que não. Eu acho que, independente da data do concurso, quem estiver bem preparado vai bem e quem estiver mal preparado vai mal do mesmo jeito. Acho que a gente tem que aprender a lidar com esse fator psicológico. Mas nem todos são como Lucas. A motivação, aquele aluno que estava pronto, que nós viemos preparando, eu acho que essa motivação agora atrapalha um pouquinho. Mas com certeza é um pouco mais tempo de estudar, isso aí não tem dúvida. O que você acha? Vai prestar o Enem? Já prestou? Na sua época foi melhor? Anota aí, telejovem@hotmail.com. O ministro da Educação, Fernando Haddad, informou que o exame será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro. Meu nome é Ana Cristina, eu tenho 21 anos e eu estou aqui para dar uma dica de um livro. O livro que eu li e gostei foi Tesouros da Juventude. Ele é da Lídia Rosenberg Aratange e ele conta a história de um casal jovem que começa a namorar e aí acontece que a menina fica grávida, ela acaba fazendo um aborto e tal. E esse livro é bacana porque ele conta a versão deles, ele conta a versão da menina e depois a versão do menino. Gostou da dica? Então pega essa! E a crise, Matheus? Qual é a sua opinião? No Brasil, teve crise ou não? Teve. Tem gente que até diz que foi uma marolinha. Mas vamos ver o que alguns jovens pensam sobre o assunto. Nossa, será que toda essa agitação é por causa da crise? Mas afinal, o Brasil passou pela crise ou não chegou a ser atingido por ela? Acredito que o Brasil foi atingido sim pela crise mundial. Podemos acompanhar, concessões foram obrigadas a manter a redução de IPI,
outras empresas foram obrigadas a cortar despesas, reduzindo funcionários e outros tipos de gastos. O consumidor teve que pagar mais juros e teve menos crédito. Eu acho que o Brasil passou pela crise, sim, mas não tanto que nem os países de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, Japão, porque o Brasil, querendo ou não, a nossa economia está bem mais estruturada agora, a gente tem reserva, não tem mais dívida externa. Então isso não afetou tanto o Brasil, até porque também o mercado imobiliário do Brasil não é que nem dos Estados Unidos, que dá bastante crédito. Aqui no Brasil, no caso, para você ter um crédito é mais rigoroso, e lá não, o crédito é mais fácil, por isso que aconteceu tudo aquilo com o mercado imobiliário deles. Eu acho que a imprensa deu a devida cobertura, pois a população ficou bem informada e isso foi uma coisa que realmente atingiu a nossa economia. Eu acho que a imprensa, ela focou muito, tipo, todo dia no jornal tinha crise, e não foi tão forte que nem a imprensa mostrou, né? A crise foi mais fraca e a imprensa ficou, é a crise, todo dia falava nos jornais, só falava da crise, sendo que muitas vezes a gente não via, né? Essa tão chamada crise que a imprensa falava. Deu para perceber que as opiniões são bem divergentes. E você aí do outro lado, qual a sua opinião? Como você acha que a imprensa cobriu esse assunto da crise? Mande um e-mail pra gente. E agora, Matheus, vamos falar sobre estágio. A nova lei de estágio está há 1 ano em vigor. Férias e redução de carga horária são algumas das mudanças. E por isso, a TV Facop quer saber sua opinião sobre os benefícios adquiridos pelos estagiários. Logo após o Telejovem, reserve um tempinho para votar na nossa enquete. O Pega Essa dessa semana vai te dar uma dica para você curtir durante o final de semana, durante a semana, quando você tiver um tempinho e que você não precisa gastar. Estamos aqui em Presidente Prudente, no Parque do Povo. O parque fica próximo à área central de Prudente, entre as avenidas 11 de maio e 14 de setembro. Nele tem quadras para a prática de vôlei e basquete. Para o futebol, além da quadra convencional, o jovem pode optar por campo ou areia. Para quem gosta de se exercitar, o parque possui uma calçada de 6 km e aparelhos de ginástica espalhados por ele. Aqui você pode fazer caminhadas, andar de skate, jogar bola, andar de bicicleta, brincar com os filhos, passear com o cachorro, parar para tomar um suco ou até mesmo deitar embaixo de uma árvore. Curtiu a dica? Então pega essa! Elaine, me fala, como que você faz para ir à faculdade? Matheus, tem vezes que eu venho de carona com os meus amigos, às vezes meus pais me trazem, mas na maioria das vezes é o busão. Olha, eu vou falar, até eu já dei carona para você. Verdade. Mas na questão do ônibus, é bem parecida com a do estudante Yuri, que precisa pegar muitas vezes 2 ônibus para chegar à escola. Meu nome é Yuri, tenho 16 anos, estudo no Sarrion e eu quero contar para vocês como é o meu dia. Eu acordo por volta das 6 horas da manhã, 6h30 eu deveria ir para a escola de ônibus. Mas esse problema que eu enfrento aqui no Itapura 1, a falta de linhas de ônibus, por esse problema eu tenho que ir para a escola com a minha mãe. Bom, ela trabalha às 8 horas da manhã e ela tem que me levar às 6h40 da manhã. Às vezes ela não pode, às vezes ela tem compromisso e eu tenho que me virar, tenho que ir a pé para a escola ou às vezes eu nem vou para a escola por causa desse problema de falta de ônibus. E como vocês podem ver, além de o ônibus não passar com frequência, o ponto é longe e cansa para chegar. Os ônibus aqui eles passam a cada 40 minutos, são apenas 3 linhas de ônibus e uma única linha passa com mais frequência, as outras passam a cada 1h30, 2 horas. Passou mais um ônibus aí, mas não é o meu ainda não, viu? Ainda tem que esperar mais um pouquinho para chegar o meu ônibus. E eu queria saber do secretário de Assuntos Viários se teria alguma solução para o meu problema. O usuário pode
se fazer valer do pagamento de uma tarifa só para tomar 2 ônibus, permitindo que ele acesse a qualquer ponto da cidade dentro do prazo de 90 minutos. Como as vias possuem dimensões limitadas e nós tivemos aí um aumento no volume da frota de Presidente Prudente nos últimos 7, 8 anos, um volume aí, vamos dizer assim, que não era esperado, não previsto, isso logicamente dificulta e congestiona o trânsito, principalmente em horários. Então, é interessante que a população saiba que nós estamos atentos a algumas áreas de conflito, temos trabalhado nessas áreas de conflito para tentar melhorar o fluxo, melhorar principalmente a segurança, porque, na verdade, quando você tem situações de conflito que são difíceis de trabalhar, o condutor e o veículo, ele passa a não ser a prioridade da situação. A prioridade passa a ser o pedestre, passa a ser aquele que você tem que dar segurança na questão da proteção da vida. Matheus, vendo essa matéria, eu lembrei de quando eu era criança. Eu adorava ir de bicicleta para a escola. Nossa, Elaine, eu acho até estranho, porque eu nunca andei e, na verdade, eu acho que é até uma prática nada comum. Só que, por outro lado, um grupo aqui de Presidente Prudente faz do ciclismo uma aventura radical. Bom, gente, já tô com equipamento, capacete, luva, pronto para o circuito de mountain bike, que vai começar agora. 30 pessoas se encontram há mais de 10 anos neste local para se aventurar. O grupo faz pedaladas semanais que variam de 40 a 70 quilômetros. Pelo menos uns 5 a 6 anos já eu pedalo com o pessoal aqui. Antes de sair, acertam detalhes. Primeiro capacete, porque é perigoso, a gente tem que estar de capacete. Óculos para proteger o olho da areia, de bichinho que vem na vista. Tênis bom para não estar escorregando do pedal. Luva, porque machuca, às vezes cai. Joelheira a gente não usa, mas seria bom andar de calça porque também protege quando a gente cai. E aí é só seguir. Eu quase fico para trás. Já se foram 11 quilômetros pedalando. E aí, está muito cansado? Até agora tá tranquilo, a gente tá indo de leve. O sol tá rachando na gente e a melhor coisa é se refrescar. Dá-lhe água. A senhora oferece água para todo mundo de graça? De graça. De graça. Deu? Para todo mundo? Para todo mundo. E quem quiser participar desse esporte, o que deve fazer? Tem uma bicicleta, equipamento de segurança, que é sempre legal tá se cuidando aí de qualquer acidente, né? E se reunir com o pessoal aí todo sábado, a gente tem um grupo aí, como vocês perceberam aí, de várias idades, homem, mulher, criança, todo mundo, e tem preparo físico e tá aí sempre com a gente. O circuito de bike terminou por aqui, foram mais de 3 horas de pedalada e agora cada um vai seguir o caminho de casa. Se você quiser ver o seu esporte preferido, é só mandar um e-mail aqui para o telejovem@hotmail.com e ver o seu esporte preferido aqui no Câmara Esportiva. E se você quiser fazer parte deste grupo, eles se reúnem todos os sábados aqui em Presidente Prudente, lá no Parque do Povo. E esta foi a 2ª edição do Telejovem. E aí, gostou? Eu gostei. E você? Envie sua opinião e sugestão pra gente. Anota aí, telejovem@hotmail.com. Continue conectado, porque nós estamos sempre online.